Boas a todos, sejam bem-vindos a um novo podcast do Próximo Nível. Eu sou o Daniel Silvestre e esta semana tenho comigo a Catarina Pérez. Muitos bons dias. O Luís Lemos. Hello. E o Ruben Remédios, também conhecido como Mr. Remedy. Olá! Esta semana vamos começar por uma novidade que deixou de ser novidade a partir do momento em que começaram a sair alguns leaks e a própria Nintendo teve de o confirmar. É verdade, a NX existe, já estão a começar a ser confirmados até alguns jogos para ela, como é o caso dos novos Dragon Quest. Hooray! E não só, novos e antigos, porque o Dragon Quest X também foi confirmado. E a consola é uma realidade. Tendo em conta que o Dragon Quest XI vai ser lançado, a versão Unreal Engine 4 vai ser lançada para a PS4 e supostamente será a mesma versão da NX, estamos a pensar numa consola que estará ao nível da nova geração. Mas nós vamos aproveitar este podcast para dar as nossas primeiras ideias daquilo que nós queremos ver da NX. O que é que nós achamos que a NX poderá vir a ser. E quem quer começar já a abrir as hostilidades? Ou querem que eu comece e diga a minha opinião do que é que a consola deveria? Podes dizer a tua porque provavelmente vais fazer aquele resumo daquela conversa que tivemos entre todos em que cada um dava uma ideia. Ok, como o Tilar não está cá, então eu vou adiantar assim Exato. muito rápido e depois vocês podem contrapor. Eu acredito que, tendo em conta o adiamento que tem estado a sofrer a lançamento de uma nova portátil de nova geração, vamos assim dizer, da Nintendo, ou seja, tivemos várias 3DS, e tendo em conta que a Wii U está no limbo e vai haver aqui uma espécie de transição, eu acredito que a próxima portátil será uma portátil e uma consola caseira. E será a NX, ou seja, será uma consola de nova geração, daquelas que uma pessoa joga em qualquer lado e depois chega a casa, liga a televisão e pode jogar com os amigos ou jogar sozinho, por aí afora. Será uma consola mais poderosa, por exemplo, que a PS Vita, claro, que esteja ao nível da atual geração, mais poderosa que a Wii U e que consiga competir com outras consolas, mas que misture os dois mundos. Ou Agora, o que seja, é que vocês basicamente vai ser aquilo, pelo menos pelas palavras que tu utilizaste, vai ser aquilo que algumas pessoas pensavam que ia de facto ser a Wii U Sim, ao início. por causa do Gamepad. Exatamente. Então Não, o que é mas que eu vocês concordo acham contigo. desta ideia? Eu concordo contigo, é aquilo que eu penso praticamente desde que começaram a falar da Nintendo NX. Ainda não sabem detalhes nenhuns, apenas rumores, mas de facto eu concordo contigo, tendo em conta que a Nintendo Wii U ainda está aí para as curvas, ainda vão ser lançados muitos jogos para ela, esperamos nós. Não foi o sucesso comercial que se esperava, mas tem de facto muitos bons jogos e alguns deles até com melhor qualidade do que as outras consolas da nova geração, mesmo a nível gráfico. Eu acho que o que faz mais sentido agora é realmente investir numa nova plataforma que agrade ao público do mercado das portáteis, neste caso ao público da Nintendo 3DS, que já saiu há uns bons anos, o modelo original. Tem vindo a sair novos modelos, como agora a New 3DS, mas faz sentido investir agora numa nova consola mais poderosa, a nível de portáteis, mas que também tem algum tipo de ligação com consolas caseiras e que tenha o poderio que têm as consolas da nova geração, visto que a Wii U, aos olhos do público, não é de facto aquela rival que se esperava e não tem aquele poderio gráfico que muita gente esperava. Se formos a ver o preço, até mesmo que eles pensam 400 ou 500 euros, não é muito caro, porque mesmo que seja uma consola de nova geração para dois formatos, ou seja, portátil e caseiro, temos de ver que as pessoas andam com telemóveis de 500 e 600 euros na mão. Por isso não é assim tão perigoso andar com uma consola portátil na rua, que também é uma consola caseira. E a meu ver, também eles podem muito bem aproveitar já tudo o que têm, ou seja, uma pessoa não joga jogos físicos da Wii U, mas pode aceder a todo o catálogo digital da Store. E além disso, isto claro é uma consola de sonho já, podemos usar os comandos tanto da Wii como da Wii U em casa. Da mesma forma que os carregadores das 3DS foram passando de umas versões para as outras. Sim, até já vem da DSi Sim. na altura. Sim, isso realmente era um conceito que poderia resultar e que seria de facto revolucionário, e a Nintendo ia ganhar muitos seguidores, que perdeu agora com a chegada da nova geração com esse conceito, pelo menos penso eu. Eu certamente seria mesmo full steam nisso. E tu, Lemos, achas? Certo. Eu partilho da vossa opinião. Certamente é uma ideia que me entusiasma. Já desde os rumores, quando começaram a aparecer, é uma ideia que me entusiasma bastante. E eu digo porquê? Porque eu lembro-me na altura da PSP haver cabos de componente que se ligavam à PSP e que se colocavam na televisão. E eu, mesmo antes de experimentar, pensava: isto é brutal. Se eu puder ligar a minha PSP e jogar, fazer dela como um comando e
jogar como se fosse uma consola caseira, com todas as funcionalidades de uma consola caseira, pá, seria genial. Se a Nintendo enverdar por este caminho, é o melhor de dois mundos. Basicamente, conseguem colmatar uma falha que era a fraca aposta na Wii U que havia em certos jogos e que toda a gente conhece, e criam uma nova portátil. Logo, toda a gente já sabe também a história da Nintendo com os portáteis. Tem sido sempre uma aposta fantástica, tem sido sempre uma abordagem brutal, e eu não posso deixar de ficar entusiasmado, porque tenho que ficar entusiasmado. A Nintendo delivers no aspecto das portáteis, e se for dois conceitos num só, se for bem pensado, é uma excelente ideia. Eu estou a gostar da ideia. Estás a gostar da ideia. Ou seja, vocês ouviram aqui primeiro no próximo nível. E tu, Catarina, gostavas de uma consola assim? É assim, eu gostava, mas se calhar não era completamente descabido ser aquilo, misturando a vossa opinião de ser uma consola caseira e portátil, não era completamente descabido fazer aquilo que as pessoas pensavam que a Wii U era. Ou seja, o gamepad ser uma consola individual que ao chegar a casa se conectava automaticamente com uma mini torre. E acho ainda que seria muito bom termos um ótimo ninho para acolher um novo jogo de Pokémon. Por isso, sabendo... Seria a primeira vez que iríamos ter uma consola de nova geração a ter um jogo de Pokémon original. Exato, original. Eu só digo uma coisa, que não seja do tamanho do gamepad, por favor. Boa, boa. Não, um bocado mais pequeno, pelo menos. Basicamente isto se calhar é pensar muito à frente, mas é uma coisa que eu já pensei há muito tempo, é uma mistura entre os Amiibos, que agora estão a ter um sucesso do caraças, por isso não vão já deixá-los de lado e evoluí-los, porque agora está a render bastante bem, mas uma mistura entre Amiibos e aqueles cartõezinhos interessantes que só se usava quando se abria a 3DS pela primeira vez, que eram aqueles com o código, com a câmera lia e aparecia uma espécie de holograma. Eu acho que seria interessante chegar a casa e pôr aquilo, por exemplo, em cima do gamepad ou assim, uma cartinha, e ou com uns óculos, ou mesmo com o sistema 3D assim um bocadinho mais evoluído, haver um 3D saliente, não só em profundidade, mas saliente, que faria uma espécie de holograma. E isso seria muito engraçado com os Pokémons. Já se falou em realidade virtual. Também sim, e já se bom. falou também no rumor de agora, com a chegada das Amiibo Cards, como vão existir aquelas do Animal Crossing, se fazer também uma espécie de coleção de cartas desse tipo, mas de cartas Pokémon, tendo em conta que existem tantos, e se as pessoas realmente quisessem investir nos Amiibos, formato, enfim, como nós temos agora, mas de todos os Pokémons, não havia dinheiro, não havia carteira que aguentasse isso, e tenho a certeza que muita gente teria interesse em fazer uma coleção, já que existem tantas coisas, havia os tazos de Pokémon, havia cartas de Pokémon, havia tudo de Pokémon. Portanto, se existirem Amiibos em formato de carta de Pokémon, e se isso tiver algum tipo de conectividade ou de interatividade com os jogos ou futuros jogos de Pokémon que saírem, ou para a Nintendo NX ou até mesmo para as recentes plataformas, eu veria nisso uma aposta ganha da Nintendo, sem dúvida. Concordo. E a cena de ser o 3D com profundidade não é nada impossível, já está tudo feito. Mas em saliência para fora é que era mesmo bem fixe. Ou seja, um holograma. Exato, um holograma ou realidade virtual. E se ias ter uma consola por 1000€? Ou mais? I don't care, eu não comprei o Wii U, tipo, faz de conta que estive a poupar ou assim, não sei. Eu não comprei o Wii U, eu pensei, mas eu vou comprá-la, a primeira baixa de preço eu vou comprar a Wii U. Pois com aqueles problemas todos, infelizmente fui uma daquelas pessoas que se deixou ficar para trás e que não contribuiu para o sucesso, mas pronto. E agora que estava a pensar em comprar uma, vou esperar pela NX e por os joguinhos novos. Ui, então espera muito. Exato, ainda falta. Eu vou esperar. Falando em jogos novos, nós vamos avançar para o próximo tema. Vocês já sabem, ouviram isto primeiro no próximo nível. Isto não é oficial, ou seja, nós estivemos aqui a tirar coisas para o ar e aquilo que gostávamos que a consola fosse. Ora, então vamos passar para outro jogo, já que estamos a falar de jogos, e o jogo desta semana, que está em destaque, é o Hush Into Darkness, o jogo português que foi lançado ontem, está disponível no Steam. A única forma de o poderem comprar é via digital, ou se tiverem sorte através da Day One Edition, que tem o código Steam. É um exemplo mais recente de como Portugal consegue criar videojogos, e um bom exemplo de que cada vez mais se vê lançamentos de videojogos em Portugal. O que é que vocês têm a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer que é muito positivo, como é óbvio. Mais uma vez a nossa indústria está a mostrar força, está a mostrar uma ascensão que eu acho que não via já talvez desde a última década, e uma certa união. União se calhar pode não ser a palavra correta, mas um certo modelo em termos de lançamentos de jogos, em termos de abordagem e de incentivo e de vontade que não se tem visto ultimamente.
ultimamente, há alguns anos, há bastantes anos, e é muito bom. É muito bom ver a nossa indústria a mostrar aquilo que vale, e só espero que continue, como é óbvio. Sim, em relação a este jogo em específico, ainda nada posso dizer, pois ainda não o testei. Infelizmente não pude estar na apresentação do jogo na FNAC do Chiado. Mas em relação à indústria de videojogos em Portugal, eu acho que temos assistido a uma mudança bastante positiva nestes últimos anos. Tivemos aquelas conferências na Microsoft, tivemos agora um espaço inteiramente dedicado aos game developers portugueses na Lisboa Games Week, onde qualquer pessoa podia lá chegar e podia ver os jogos que estavam e estão ainda a ser desenvolvidos por game developers portugueses. Eu acho que é muito positivo estarmos a dar esse destaque às pessoas que realmente se dedicam a isto em Portugal, visto que no passado já tivemos jogos que prometiam muito e depois acabaram alguns deles por nem sair. Lembro o caso do Hugo Volt, que era um jogo que muita gente tinha debaixo do olho e depois infelizmente acabou por não ser lançado. Mas já tivemos também alguns jogos de sucesso lançados para plataformas de sucesso também, como o caso do Under Siege. E certamente que muitos outros jogos virão no futuro, e o Hush é mais um caso de um jogo que chegou ao Steam e todos nós esperamos que tenha sucesso. Exatamente. Eu acho que é bom só o facto do jogo já estar a ter alcance a nível internacional, porque ontem foi dito na apresentação do jogo que já há alguns comentários desde que o jogo foi lançado no Steam a nível mundial, e a nível mundial não, a nível de alguns países fora do nosso, e está a ter um feedback até positivo de algumas pessoas. Eu acho interessante o design do jogo, por ser um bocado diferente e ser o jogo de terror que é fofinho, mas por outro lado é creepy, mas é fofinho. E estavam inclusivamente lá miúdos a experimentar o jogo, estavam tanto miúdos como adultos entretidos e a querer passar o jogo. Os miúdos não tinham medo, mas por outro lado acho que tem... É normal. Por outro lado tem aquele QB de creepy que se calhar só o pessoal mais velho é que também consegue perceber, principalmente porque foi dito pela equipa que se chama? Game Studio. Exato. Falaram que eles basearam-se em respostas de coisas que eles próprios da equipa teriam medo em pequeninos para fazer os inimigos, e eu acho isso que é uma cena bem curiosa, e Sim, acho que a certo nível são coisas que todos nós tínhamos medo De uma forma ou de outra. de uma forma ou de outra, exato. Nem que seja a cena do escuro, que é tipo a cena principal, e que influencia bastante a cena do personagem ter vida ou não. Pronto. E tu ainda tens medo do escuro? Tens medo escuro. Um bocadinho, confesso. E o jogo está divertido, gostei de experimentar, fim. O jogo vai ter a análise aqui no site proximonivel.pt, por isso fiquem atentos que ela estará online em breve. Se vou ser eu a jogar e vou ser eu a analisar, por isso podem contar com ela muito em breve. Muito boa, porque vou Muito ser em eu a breve. analisar. A seguir vamos falar de um tema sugerido pela comunidade, vamos falar de time exclusives ou exclusivos temporários. Foi uma sugestão do Welf em relação ao facto da Crystal Dynamics e da Square Enix terem confirmado já o lançamento do Tomb Raider para outras plataformas além da Xbox One e da 360, tão cedo antes sequer do jogo ter sido lançado nas plataformas onde era exclusivo. O que é que nós achamos deste time de exclusive? Eu vou começar já por dar a minha opinião. Eu acho que ainda fazem sentido na era em que nós vivemos, porque é possível que algumas consolas que não consigam segurar exclusivos temporários, ou exclusivos mesmo, próprios para uma determinada altura ao lançamento do ano, precisem destes exclusivos para dar um bocadinho mais de interesse à sua consola. Já aconteceu, não pensem que foi só o caso da Microsoft, já aconteceu antes com outras plataformas, e é uma coisa que acaba por acontecer mais tarde ou mais cedo em algumas situações, mas que com o futuro e com a forma como o mercado está a abrir, o mais provável é que isto venha a acontecer menos e menos e menos e menos, porque as próprias companhias acabam por ser até um bocado queimadas e se calhar não ganham tanto quanto isso como deveriam. Pelo menos em reconhecimento ficam queimadas. E eu vou passar a bola a um de vocês. Pedra, papel, Quem quer ser apanhar Catarina. a bola. Vai, Catarina. Bom, não sei, acho que é tudo sobre negócios e coisas por debaixo da mesa que nós não temos muito acesso. Mas, por exemplo... Não tenho acesso nenhum, eu olho para a minha carteira e não tenho lá nada. Pois, isso. E a Xbox One está a sair um bocado prejudicada, a meu ver. Pelo menos a nível da Europa.
E porque, e tal, é tudo na E3, tudo exclusivo PS4, tudo exclusivo PS4. Pá, a Xbox tem uns quantos exclusivos também, dizem os fãs de Xbox. Como por exemplo o quê? Olha, Tomb Raider, pois é, 5 minutos depois, só que não, daqui a um ano também vai sair para a PS4. E parece que tudo o que é o que a Xbox tem de bom está a passar também para a PS4 e a PS4 já tinha os seus bónus só para ela. E então, neste momento, as plataformas estão muito... Não está balançado, está desequilibrado e é um bocadinho chato ver... Sim, que a Xbox ainda por cima está a vender pior que a PlayStation 4 a nível de números, então no Japão nem se fala. E o pessoal que faz os jogos sabe isso e aposta tanto em qualidade como em exclusividades com quem está a vender mais e pronto. E isto é uma boa pergunta já para o Lemos. Lemos, achas que a própria Microsoft acabou por ser um bocado prejudicada por este forçar de exclusividade? Eu acho que não. Eu acho que não, porque isto é uma tendência da Microsoft, já tem acontecido, por exemplo, com DLCs de Call of Duty. Que agora passaram para a PS4, curiosamente. Sim, eu honestamente quanto ao assunto, eu tenho a dizer que vai ser uma tendência que se vai manter durante bastante tempo, por cima numa era em que os exclusivos começam a desaparecer, acho eu. Porque a não ser que tu tenhas um estúdio mesmo que trabalhe para a empresa, acho que os exclusivos mesmo permanentes vão começar a desaparecer. Aquelas coisas como acontecia antigamente, como o caso do, por exemplo, o KOTOR na Xbox, coisas desse género. Metal Gear Solid 4, por exemplo, na PlayStation Metal Gear 3. Solid, pronto, sim. Eu acho que esse tipo de exclusivos vão começar a desaparecer. Isto é uma nova tendência que apareceu e que vai continuar a aparecer e vai continuar a existir ainda com maior intensidade. E eu não vejo assim nada de muito que prejudique muitas empresas. Basicamente, tal como a Catarina diz, isto são negócios. É uma companhia que chega à frente e diz: nós queremos o jogo durante um ano exclusivamente na nossa consola, e pode ajudar a consola a ter sucesso no mercado. Portanto, são apostas que as companhias fazem e acabamos por ganhar todos nós, acho eu, que o jogo acaba por sair mais tarde. Se calhar a consola que recebe mais tarde, o entusiasmo se calhar já não é tanto, porque depois saem as análises e pronto, por mais que nós digamos que não, aquele sentimento de saber que a consola rival já jogou, já acho que perde-se assim um bocado o interesse, mas no fundo o jogo acho que acaba por sair e quem está mesmo interessado acaba por jogar. Portanto, não vejo assim nada de muito mau nesta tendência. Já para não falar de outra coisa importante, que é o facto de, mais tarde, quando sai noutra plataforma, se calhar a edição definitiva com os DLCs e com os bugs todos corrigidos e por aí afora, que acaba também por favorecer o consumidor. O que é que tu achas, Ruben? Que é aquilo que eu acho que vai acontecer com o caso da PlayStation 4, visto que o jogo vai sair para essa plataforma quase um ano depois, não é? E para o PC também. Mas também pode acontecer o caso de haver um novo Watch Dogs Wii U, que já praticamente ninguém comprou. Foi um caso, mas esse foi um caso de desenvolvimento e dentro da Ubisoft, não foi uma questão de exclusividade, como se fala aqui. Mas aquilo que o Lemos disse é verdade, cada vez menos estamos a assistir a esta questão dos jogos exclusivos por plataforma, continuam a existir e vão continuar a existir, e eu espero que continuem a existir, porque é isso que traz também competitividade a esta indústria. É um facto que hoje em dia, cada vez que uma pessoa quer comprar uma consola de nova geração ou quer investir num hardware, quer jogar quase tudo aquilo que existe naquela consola. Ou seja, uma pessoa quando compra uma consola não quer que haja muitos exclusivos para as outras que ficaram de fora, para as outras que a pessoa decidiu não comprar. Quer ver quase tudo ali, mas nós já sabemos que a Nintendo faz os seus próprios jogos e esses nunca na vida vão passar para outras consolas. Agora, entre a Xbox e PlayStation, lá está, é mesmo uma questão de escolha. E tem havido muita gente que me pergunta: mas e o que é que tu achas melhor, uma PS4 ou uma Xbox One? E hoje em dia, entre essas duas, eu não vejo muitas vantagens em comprar uma Xbox. Pelo menos, lá está, como a Catarina disse, aqui na Europa, já na altura da Xbox 360 compensava mais ter o Live na América do que cá na Europa, e nós pagávamos o mesmo, ou se calhar até mais. Hoje em dia acaba por ser uma questão diferente, porque temos o Live Gold e temos os jogos todos os meses, tal como o PlayStation Plus, mas em relação à exclusividade, lá está, eu acho que vai passar mais por uma questão de DLCs
do que propriamente de jogos, tanto que isso passou até mesmo a ser grandes anúncios na E3 e assim, normalmente quando se fala de um jogo em específico, um jogo que é multiplataforma, aquela marca, aquela companhia, neste caso a Microsoft e a Sony, dizem, mas este jogo é multiplataforma, mas este DLC vai ser exclusivo da nossa consola, vai sair primeiro na nossa consola, portanto quando o jogo for lançado, comprem para a nossa consola para terem acesso a este conteúdo primeiro. E é por aí que a indústria está a evoluir e eu acho que é por aí que vai continuar a evoluir. Jogos exclusivos vão continuar a existir, exclusivos temporários, lá está. É um investimento que a marca faz, neste caso a Microsoft fez um investimento com o Crystal Dynamics no Tomb Raider para tentar vender o máximo de cópias para aquela plataforma, mas quem tem uma PS4 não vai comprar uma Xbox de propósito para jogar o Tomb Raider, vai esperar pela versão definitiva que vai chegar um ano depois. É claro que, tal como o Lemos disse, muita gente se calhar vai perder o interesse porque o jogo já saiu há um ano e talvez o número de vendas já não seja tão elevado, mas lá está, é uma questão de paciência ou investimento, e no caso de investimento, se uma pessoa realmente tiver interesse em jogar o Tomb Raider o quanto antes, tem que comprar uma Xbox, e foi nisso que a Microsoft pensou. Exato. Muito bem, nós damos aqui então a nossa opinião sobre este tema sugerido pelo Elf. Vamos responder muito rápido a algumas das perguntas colocadas pelo Lobian, relacionadas com as nossas análises. E ele pergunta se a comunidade pode fazer análises e se podem sugerir análises para nós fazermos. Sim, a comunidade pode fazer isso, podem sugerir as análises que quiserem que nós façamos. Atenção que muitas das análises às vezes não as podemos fazer, e aquelas que não fazemos é porque o jogo não foi enviado, ou porque... Pronto, acho que essa normalmente É a razão principal. É porque o jogo não foi enviado. E claro, vocês podem sugerir e podem também fazer análises. Vocês podem enviar as análises para nós lemos e vemos se é possível, tendo em conta a forma como a análise está escrita e estruturada, e normalmente se estiver estruturada ao nosso estilo e nós ainda não tínhamos a análise, ela pode fazer parte do grupo de análises do site, como a análise de comunidade. E Muito se vocês bem, tiverem algum tipo de problema em termos da escrita que o próprio Daniel estava a fazer, basta verem as nossas análises, verem da maneira como a gente escreve e se calhar da maneira como nós segmentamos as coisas, estudar mais ou menos, entre aspas, as análises que nós fazemos e depois façam as vossas. Exatamente, e mesmo que haja um erro ou outro, claro, muitos erros é mau, mas mesmo que haja um erro ou outro, nós depois lemos a análise e damos sempre uma achega para ela ficar toda bonitinha. Muito bem, e quero deixar, no final o Lobian deixou alguns códigos para o Heroes of the Storm, que nós vamos publicar aqui no site, ou seja, vocês vão ao site diretamente e ao artigo do podcast, onde nós vamos publicar os códigos para vocês ganharem algum conteúdo para o Heroes of the Storm, que tem a ver com Champions e skins e por aí fora. Por isso, pessoal, vamos ficar por aqui. Vemos novamente no próximo nível, onde vocês podem ver mais sobre anime, trading card game, videojogos, séries de televisão e por aí fora. Por isso, pessoal, vemos no próximo nível. Tchau, pessoal. Tchau! Chuchupas!